Olá, sexto ano, mais uma vez. Meu nome é Alisson, professor de Geografia. A aula de hoje vai ser sobre o desenvolvimento sustentável, modos de representação do meio ambiente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as dinâmicas, né, de desenvolvimento sustentável, o que é desenvolvimento sustentável, né, como isso se enquadra em nosso dia a dia. Tá? Vamos entender quais são os desgastes que existem no meio ambiente, né, que a gente precisa discutir sobre o desenvolvimento sustentável e como a gente também preserva o meio ambiente. Então é interessante que você preste bastante atenção na aula, certo? Acompanhe toda a dinâmica do roteiro que a gente faz aqui. Lembrando para vocês que tudo que a gente faz aqui é tentando trazer o melhor, tá, do ensino para vocês. E pedir para vocês que nos acessem nas plataformas, tá? Se você não é inscrito no canal aqui no YouTube, é interessante que você se inscreva no canal. É interessante também que você curta os nossos vídeos, caso você curta, e também dê dislike, caso você não curta, mas lembrando que é sempre importante a gente saber um pouco da opinião de vocês. Ok, sexto ano, vamos começar a aula. Gente, para a gente começar essa aula, vamos entender o que é desenvolvimento sustentável, tá? Então, na imagem, eu coloquei para vocês aí, tá? Uma mão, tá? Que representa aí, amparando, né? Ou apoiando aí alguns terrenos, né, uma representação da natureza, como se o homem ele tivesse o domínio, tá? Como se o homem ele tivesse o controle do meio ambiente. Então a gente vai entender por que a gente precisa desenvolver sustentavelmente o meio ambiente, ok? Observa na tela mais uma vez, tá? Todos querem uma vida boa, confortável, tá? Todos querem emprego, todos querem comida, querem lazer, tá? Querem curtir, né, o que as sociedades atuais colocam pra gente, né, como uma coisa boa, né? Garanto que você adora ir no parque de diversões, né? Garanto que você também adora ir no shopping com a sua família. Garanto aí que você gosta de passear de carro, gosta de passear de bicicleta, gosta de ter um momento de lazer, né? Mas como a gente vai entender que funciona esses momentos de lazer e por que isso afeta o meio ambiente também, tá? Observa na tela. Existem alguns problemas, tá, que muitas empresas e pessoas não se preocupam e não se preocuparam com a preservação do meio ambiente, com a preservação do planeta. Tá? Este fato leva ao uso excessivo dos recursos naturais. Acompanha na tela, gente. Aí você está vendo, né, a imagem do globo Terra, né, imagem ilustrativa, claro, que mostra a Terra meio que com calor, né, se abanando aí com leque. Mostra também aí a terra meio suja, né, com algumas empresas aí causando poluição. Mostra, né, algum desmatamento de árvore, morte de plantas. Então você está vendo que a representação que a gente tem do planeta é que ele está sofrendo, né, com o uso excessivo, com o desgaste que está ocorrendo no meio ambiente. Tá? Olha para mim, gente. Então é interessante que a gente já comece a se preocupar com isso, ok? Acompanhe na tela mais uma vez. Recursos naturais. O que são recursos naturais? São elementos da natureza que são úteis ao ser humano para cultivo, para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da civilização, ou para a sobrevivência e conforto da sociedade em geral. Podem ser renováveis, tá? como a energia solar, como a energia do vento, e não renováveis como os recursos naturais que não podem ser regenerados e reutilizados em nossa escala, tá? Aí na tela você está vendo algumas imagens, tá? Então a gente está vendo um recurso aí que é extraído da terra, como por exemplo as frutas, né? Acho que garanto que você gosta de comer frutas. Você está vendo aí o sol, né? Que é representado aí como uma coisa que não se esgota, né? A gente está vendo aí árvores, as pessoas cortando árvores, né? Desgastando, retirando a madeira para algum tipo de produção de móveis ou algum outro fim. A gente está vendo os peixes, né, que fazem parte dos recursos que existem na natureza. A gente está vendo aí extrações de minério, né, algumas usinas. Então, você está vendo que existe aí uma quantidade de recursos que são oferecidos pelo nosso planeta. Olha para mim, gente. Então, o planeta ele oferece uma diversidade imensa de recursos para a nossa sobrevivência. Tá? Então, sem esses recursos, garanto que a gente não conseguiria se adaptar, né, novamente se não existisse, né, se a gente não extraísse esses recursos da Terra.
tá? Garante que quando você chega em casa, né, você senta naquele seu sofá lá que é feito de madeira, tá? Você adora assistir a sua televisãozinha lá, né, que é feita com alguns materiais de plástico, né, que a gente tem a energia elétrica, que é também um recurso, tá? Então, tudo isso que a gente criou, ele é extraído do meio ambiente, tá? Então, o meio ambiente, ele oferece todas essas coisas, a gente extrai, né, isso do meio ambiente para trazer uma melhoria de vida, né, do espaço em que a gente vive, tá? Então, o meio ambiente, ele é extremamente importante para o modo que a gente vive hoje, ok? Acompanha na tela mais uma vez. Mas a gente consome excessivamente esses produtos, tá? Então, na tela você está acompanhando que uma quantidade enorme de lixo, tá? Quase que cobrindo o planeta. E isso, todo esse recurso que vocês estão vendo aí, todo esse lixo que invade o planeta, são lixos, são recursos que foram extraídos do meio ambiente, tá? E se tornaram uma coisa para nós utilizarmos para o lazer, né? Como a gente conversou, utilizarmos para a nossa alimentação, e depois foram descartados novamente no meio ambiente, tá? Só que o meio ambiente ele não consegue absorver esse tipo de lixo. Ele não consegue se ajustar, né, se adequar a essa sujeira que a gente insere no espaço. Então a gente acaba desgastando. Então o desgaste do lixo, né, a inserção desse consumo excessivo, o lixo que a gente joga no meio ambiente, isso afeta diretamente o espaço em que vivemos, ok? Olha para mim, gente. Então a gente está falando aí sobre a ideia de consumo, né? Então a gente começou falando sobre lazer, começou falando sobre divertimento e agora a gente está falando sobre esse consumo que estamos fazendo e que está afetando diretamente o nosso espaço, tá? Então, olha na tela mais uma vez. Esse consumo em excesso causa a poluição das águas, assim como a gente viu na tela anterior, o lixo, né, ocupando o espaço, né, ocupando o solo, tá? As águas também fazem parte do nosso meio ambiente. Na tela você observa uma imagem ilustrativa, tá? Onde existe um cano de esgoto, né, jogando aí lixo diretamente no mar, tá? Ao mesmo tempo que lá no fundo existe uma embarcação que está soltando óleo, né, na água, poluindo aí esse espaço, poluindo esse meio ambiente e afetando a vida que existe nessa água. Ok, gente? Olha para mim. A gente viu aí, né, essa imagem ilustrativa, mas isso acontece na vida real, ok, gente? Quando a gente polui, né, quando o ser humano ele polui esse espaço, ele acaba afetando a vida que existe nesse espaço, ok? E essa vida, ela acaba não voltando, não retornando para o nosso meio, tá, gente? Por exemplo, o peixe que seria pescado nesse ambiente aí, ele não vai existir porque ele morreu por conta desse lançamento excessivo do lixo. Tá? Então a gente está vendo que todas as ações que o homem ele lança no meio ambiente reflete também na vida do próprio homem, ok? Porque a gente vive num ciclo, porque a gente tem que preservar para que a gente possa também ser preservado, ok? Olha na tela mais uma vez. Há também o desperdício de água, né? Quando a gente aí, algumas cenas mostra fatos comuns, né? É também uma imagem ilustrativa, mas acontece na vida real. Quando garanto que você já viu uma senhora aí lavando a calçada, né, desperdiçando enormes quantidades de água, tá? Água que foi extraída do meio ambiente, que também vai fazer falta para outro tipo de vida. Você também vê aí um homem, né, lavando seu carro e desperdiçando também água. Você vê adolescentes, né, lavando prato e gastando água aí excessivamente. Então, toda essa cena aí acontece no nosso dia a dia. E isso mostra o desperdício, né? O desperdício está ligado diretamente a esse desgaste no meio ambiente, ok? Olha para mim, gente. Então, quando a gente desperdiça água, quando a gente polui rios, quando a gente lança o lixo diretamente em nosso espaço, em nosso meio ambiente, a gente está causando aí uma afetação direta, a gente está afetando diretamente o nosso meio ambiente, afetando diretamente o nosso espaço. Ok, gente? Olha mais uma vez. Há também o desperdício das florestas, né? O desmatamento. Então, na imagem você observa agora, tá? O desmatamento, né? O corte das árvores, tá? Toda essa árvore aí, ela vai fazer falta no espaço, porque nessas árvores, nesse ambiente, né? Onde tem esse desgaste, esse desmatamento todo, moravam animais, né?
espécies de vida existiam nesse espaço, e isso, o desgaste, o desmatamento excessivo, acaba afetando também o meio ambiente. Olha para mim, gente, mais uma vez. A gente tem que entender o seguinte, que nós, seres humanos, nós existimos aqui no planeta, tá? Nós temos a inteligência, nós temos a preservação, nós somos a espécie de mamífero com inteligência em nosso espaço, e por isso nós temos que ter a preocupação em preservar outras vidas também, tá, gente? Então, quando a gente desmata uma floresta, não se preocupa com a vida que existe naquela floresta, a gente não está tendo cuidado nenhum com essas vidas, tá, gente? Então, essa questão de desenvolvimento sustentável, a gente vai entender que é o cuidado que nós deveríamos ter com o meio ambiente, ok? Olha na tela mais uma vez. Há também, falando ainda sobre floresta, a promoção de queimadas, né? Então, quando o homem ele quer usar um determinado espaço, ele acaba queimando as espécies de vida que existem naquele espaço para a produção, para o cultivo ou para a criação de animais, tá? Olha para mim, gente, a gente viu nas aulas anteriores, né, sobre agropecuária. Então, na agropecuária nós falamos que era um sistema, né, de criação de animais, um sistema de produção no solo, tá? Então, a agropecuária, ela está diretamente ligada à nossa alimentação diária, tá? Mas, quando a gente também invade alguns espaços para desmatar, para promover queimadas para a produção, isso acaba afetando direto o nosso meio ambiente, ok, gente? Então, devemos ter a preocupação também com o uso excessivo, com a promoção excessiva das queimadas, ok? Olha na tela mais uma vez. Há também o uso excessivo do solo, tá? Que acabam perdendo vida. Então, quando o homem ele produz muito em determinada área, tá? Ele produz muito em determinada área, esse nutriente que foi extraído do solo, ele vai acabar se perdendo. Então, o desgaste vai ocorrer, ok? Olha para mim. Se você produz muito em determinada área, tá? Excessivamente, tá? Com várias técnicas de extração, então todo nutriente que tem naquele espaço ele não vai ter tempo de se recuperar, tá? E com isso o solo ele vai acabar morrendo. Isso mesmo que você acabou de escutar, o solo ele pode morrer, ele pode se desgastar. Como é que o solo morre? Ele acaba ficando pobre e acontece o que vocês estão vendo aí na tela, tá? Uma espécie de arenização, tá? Então o solo ele acaba se desgastando, ficando arenoso e perdendo a sua quantidade de vida, a sua quantidade de matéria orgânica que é essencial para nossas frutas e legumes que nós adoramos comer, não é isso? Olha para mim, gente, mais uma vez. Então vocês estão vendo aí, né, a dinâmica que existe dentro do uso, né, do nosso meio ambiente. Então o homem ele precisa, né, usar esse espaço, ele precisa usar o meio ambiente para, como a gente falou lá no início da aula, né, para o lazer, para nós conseguirmos ter aquilo que a gente gosta de ter, né, um sofazinho, tal, TV, tudo que a gente tem, comida próxima da gente. Então, para que isso continue acontecendo, é necessário que a gente também se preocupe com o meio ambiente. De onde sai tudo isso, ok? Olha na tela mais uma vez. Há também, né, a emissão de gases, né, que promovem um aquecimento rápido da Terra. Então, vocês estão vendo aí, né, as embarcações que poluem, né, na parte aí que vocês veem essa fumaça preta, vocês também veem alguns automóveis, né, que lançam gases poluentes, né, que afetam a nossa atmosfera e afetam também a nossa vida diretamente, ok? Olha para mim, vocês veem que nos grandes centros urbanos as pessoas têm muito problema de saúde, né, relacionado aos sistemas respiratórios, né? Garanto que você tem alguma pessoa que você conhece que tem algum problema de respiração. E isso está também diretamente ligado a essa poluição em que vivemos, ok? A esse uso do espaço, a essa poluição na atmosfera. Então, o que é realmente que a gente deve fazer com isso? Tentar reduzir ao máximo, né? Para que a gente consiga preservar esse nosso espaço, ok? Olha na tela mais uma vez. Aí eu faço uma pergunta para vocês, tá? Se continuarmos agindo dessa maneira, como será o mundo no futuro? Tá? Então, vocês estão vendo aí uma imagem que mostra, de um lado, o planeta
cheio de vida, né, com espécies de animais, árvores, e do outro vocês estão vendo aí, né, uma quantidade excessiva de poluição, vocês estão vendo aí uma grande quantidade de árvores que foram cortadas, né, o mundo meio negro, tá, meio obscuro, o planeta meio obscuro. Então vocês estão vendo que se continuarmos dessa maneira que estamos, né, com esse consumo, com esse uso excessivo dos nossos espaços, do nosso meio ambiente, vamos acabar dessa forma, tá? Com as árvores cortadas, com uma poluição excessiva acontecendo, com uma quantidade absurda de casas e pessoas, né? Porque o mundo só tende a crescer em seu nível de população, tá? E as espécies de vida no planeta também, que dividem o planeta conosco, vão acabar perecendo, vão acabar morrendo, e a gente também vai sofrer com a falta dessas espécies, tá? Olha para mim, gente. A gente tem que entender que o planeta em que vivemos, ele precisa dessa dinâmica, ele precisa do ciclo, tá? Uma espécie de animal depende da outra, e com isso nós continuamos a ter um espaço aí em equilíbrio, tá? Imagina só se o planeta só tivesse seres humanos, tá? Como é que seria? Tá, gente? Então a gente tem que começar a pensar dessa maneira. Se não preservarmos o nosso meio ambiente, vamos acabar ficando sozinhos aqui no planeta e com o tempo não vamos nem nos aguentar e vamos perecer também, tá? Então é necessário esse cuidado com o meio ambiente. E é através dessa história que eu contei para vocês, tá? Dessa história que a gente vive atualmente, que nós vamos entender um pouquinho sobre o desenvolvimento sustentável, ok? Olha na tela mais uma vez. Com essa preocupação, tá, em preservar o planeta, em 1987 surgiu uma ideia chamada de desenvolvimento sustentável, tá? Com a proposta de relacionar o nosso futuro comum, tá? A ideia que se tinha era de pensar no futuro, tá? O desenvolvimento sustentável nasce com o significado de satisfazer as gerações atuais sem comprometer as gerações futuras, tá? Olha para mim. Então, desenvolvimento sustentável é o pensamento que a gente vai entender o seguinte: como a gente consegue desenvolver, como a gente consegue suprir as necessidades das gerações atuais, ou seja, das pessoas que vivem atualmente, das pessoas e das espécies de animais que vivem atualmente no planeta, sem comprometer, tá, as gerações de pessoas e animais no futuro, tá? Então, o desenvolvimento sustentável nasce com a ideia de equilibrar as coisas, tá? Se a gente continuar excessivamente usando, nós não estamos pensando nas próximas gerações de animais, nas próximas gerações de pessoas que virão, tá? Então, o desenvolvimento sustentável, ele pensa no agora e pensa também no futuro, tá? Vamos entender mais ou menos aí alguns exemplos de desenvolvimento sustentável que podemos praticar e que deveríamos praticar também, ok? Olha na tela mais uma vez, tá? Preocupar com o pensamento no futuro, se preocupar com o presente e se preocupar também com o futuro. Então, de um lado você vê aí uma quantidade farta, né, de frutas e legumes, tá? Que essa quantidade de frutas e legumes, ela supre as nossas necessidades atuais, tá? Sem essas frutas, sem esses legumes, nós não conseguiríamos nos alimentar, tá? E com certeza nós pereceríamos, tá? Sem o alimento diário. E do outro lado você vê uma mão aí apoiando, né? Segurando uma espécie de planta que representa aí a vida, tá? Então, de um lado você vê o agora, tá? A questão atual, e do outro você vê uma questão futura, né? Porque é através dessa mudinha aí que vai surgir frutas, que vai surgir legume, que vai surgir o nosso sustento diário, ok, gente? Olha para mim. Então você está vendo aí, né, uma representação aí, basicamente que figurativa, né, do agora. A gente está vendo que o que representa o agora e o que representa o futuro para as nossas gerações, ok? Olha na tela mais uma vez. O que precisamos fazer, tá? Então você está vendo aí, né, uma quantidade de crianças brincando. Essas crianças aí, elas representam o futuro. Se você analisar bem a tela, você vê o planeta aí sorrindo, tá? Então, essa aí, claro que é uma imagem ilustrativa, tá? Mas, se você observar o que cada criança dessa está praticando em seu dia a dia,
você vê que existe um cuidado, né, com o meio ambiente. Você vê uma criança plantando, você vê crianças aí cuidando de espécies de animais, tá? Você vê crianças aí limpando, se preocupando com o espaço em que vive, tá? Em contrapartida, você vê os animais felizes, né, convivendo mutuamente com pessoas, tá? Então, pessoas e animais convivendo mutuamente, representando o equilíbrio, tá? Representando o bem-estar de todos. Então, o que nós devemos fazer para que esse bem-estar, ilustrativamente, que vocês estão vendo aí, aconteça, tá? Então, se informar sobre os problemas ambientais, tá? Então, o que são problemas ambientais, o que a gente sofre ultimamente. Olha para mim, gente. Essa questão de se informar sobre problemas ambientais, ela está diretamente ligada a você, lógico, né? Que você precisa se informar. Você precisa se informar sobre a perca da água, você precisa se informar sobre tipos de queimadas, mas é uma preocupação que você vai começar a ter a partir dessa aula, espero, ok? Olha na tela mais uma vez. Ações de proteção ambiental. Então você está vendo aí, né, a plantação, né, o uso, né, de plantio de árvores, tá? Então a árvore, ela é a representação da nossa vida no futuro, tá? Sem as espécies de planta, nós com certeza nós morreríamos, né, porque não teríamos o sustento, não teríamos o alimento. Lembrando para vocês, olha para mim, gente. A gente conversou aí sobre o ciclo natural, né, em algumas aulas anteriores, e falamos que a planta, tá? As plantas, elas fazem um processo de evapotranspiração, tá? E é graças a essa evapotranspiração que nós temos o nosso oxigênio, que nós respiramos. Então a planta, ela é essencial para a nossa respiração. Lembrando para vocês também que sem respirar a gente não vive, não é isso? Então, a preocupação com a preservação do meio ambiente nas cidades, ela é essencial, tá? Então, ter árvores na cidade, tá? Resfriando, fazendo essa evapotranspiração, deixando o nosso ambiente mais agradável, é essencial. Ok que tem que ter construções de casas, tem que ter prédios, as pessoas precisam morar, mas também as pessoas precisam se preocupar com o seu espaço, precisam se preocupar com o seu bem-estar. E não somente encher a terra de asfalto, encher a terra de prédios, ok? Vamos nos preocupar aí com essa questão ambiental também nas cidades, certo? Há também a plantação de hortaliças e pomares, né? Então a gente tem que entender que hortas e pomares, elas também fazem parte dessa preservação ambiental. Hortas e pomares, elas fazem com que as pessoas tenham um contato direto com a vida, tenham um contato direto com o seu próprio alimento, tá? E isso evita que grandes deslocamentos, né? Pessoas que deslocamentos de comida que tem que vir do interior direto para a cidade, por que não nós produzirmos nosso próprio alimento? Tá? Então, é possível que isso aconteça aqui na cidade, tá? Garanto que você deve ter uma avó, um parente, um conhecido que tem aquelas plantinhas lá que gosta de cuidar, tá? Então, essa é uma preocupação que tinha em gerações passadas e que ao longo do tempo ela foi se perdendo, tá? Mas é uma preocupação que reflete o essencial para a nossa vida, tá, gente? Então, está diretamente ligada ao nosso desenvolvimento sustentável, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Mas uma coisa que está mais próxima de você, que você já pode começar a mudar a partir de agora, é isso aqui, ó, tá? Olha na tela mais uma vez. Começar a evitar o desperdício de alimentos, tá? Então, são soluções para o seu dia a dia. Então, você que gosta de jogar alimento fora, tá? Tem uma preocupação que todo esse alimento que foi produzido, que chegou na sua mesa, ele teve um processo, ele teve um uso do nosso meio ambiente, tá? E desenvolvimento sustentável também é você não desperdiçar o seu alimento. Então, é uma ação diária que você pode promover. Além disso, é também evitar o desperdício de água, tá? Você precisa também evitar, se você vê alguma pessoa desperdiçando excessivamente água, tente educadamente falar para uma preocupação sobre esse desperdício, tá? Seja um agente aí de mudança para que nós possamos preservar o nosso meio ambiente. Olha para mim, gente. Então, sexto ano, essas ações são ações que refletem nossa preocupação com o meio ambiente. E você também pode ser um agente dessa mudança, um agente dessas preocupações, ok? Então, se você gostou da aula,
dê like no vídeo. É necessário também que, se você tem a oportunidade de acessar a nossa plataforma AVA, tem uma atividade bem interessante que eu deixei para vocês. Tem também lá um desafio que você pode fazer. Tá? Então, é interessante que você busque o conhecimento de diversas formas. Ok, sexto ano? Valeu e até uma próxima aula.